A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela em Romanos, capítulo 2. Lá no Novo Testamento, você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e depois de Atos, Romanos. Então, a carta aos Romanos fica antes de 1 Coríntios e depois de Atos. De novo, a carta de Romanos fica antes de 1 Coríntios e depois de Atos dos Apóstolos. Amém? No capítulo 2 de aos Romanos, do verso 6 ao 8, está escrito assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são conceituosos e contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Amados, o título desse áudio é Os Dois Salários. Por que eu vou te explicar isso? Vamos falar um pouco de salário aqui. Repara que no verso 6, Deus se apresenta dizendo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. No verso 7, ele diz o que ganhará quem estiver fazendo a obra certa. A saber, vai ganhar a vida eterna. Aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Mas o que vai acontecer com quem não quer nada disso? Verso 8. Mas a indignação e a ira aos que são preceituosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Portanto, aprendemos aqui então o salário para um e o salário para outro. Mas o que significa a palavra salário? Da onde vem a palavra salário? Bom, a sua origem é uma palavra latim. Eu vou te ensinar a falar como eles se falavam antes. Salarium argentum. Repete aí comigo. Salário argentum. Era o antigo nome deles. E o que significa isso? Significa pagamento em sal. A pessoa trabalhava o mês todo e ganhava um pacotinho de sal? Sim. Mas vamos lá, vamos entender um pouco. Lá no tempo do Império Romano, os salários dos soldados eram em sal, porque o sal naquela época era caro e se trocava por alimento, vestes e armas. É isso que eles estavam trocando. Aleluias. Olha só, irmãos. Nós aprendemos aqui então que eles trocavam, aquilo pelo que eles necessitavam, porque o sal acabou virando o dinheiro deles naquela época, Mas falando de salário, Jacó também foi enganado por seu sogro 10 vezes, meus irmãos. Toda hora ele mudava o salário dele. Isso porque Jacó estava se acertando em seus erros. Mas tem os que trabalham muito e pedem a Deus para lhe proteger, Eles estão ali trabalhando, se esforçando, aí eles oram, rezam, falam com Deus, pedem proteção, pedem misericórdia, pedem que lhe ajudem. E quando recebem o seu salário, você logo vai ao bar, lojas, fuma, bebe, se droga, mas de Deus ninguém quer saber, ninguém quer lembrar. Claramente se diz o que está lá em Ageu 1, 5 e 6. Vamos ver o que está lá? Livro do profeta Ageu, Velho Testamento. Ageu capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recebeis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Quer dizer, o dinheiro não para, ele gasta todo o dinheiro. Então entendemos aqui, irmãos, que teremos um salário fazendo a obra de Deus. Teremos um salário fazendo a obra do mal. Não importa, de qualquer maneira teremos um salário. Em outras traduções, salário também é jornal. Em outras traduções, salário também é galardão. É um tipo de conceito, entendimento aí sobre isso, Então, nós entendemos, irmão, que todos nós trabalhamos para isso, Todos nós trabalhamos por um salário. Veja o que é salário.
O que a Bíblia fala do salário? Romanos 4:4. Vamos ver? Novo Testamento. Vamos ver se você decorou. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, e aí vem o que depois? Se você falou Romanos, acertou. Romanos capítulo 4, e verso 4 está escrito assim: Ora, aquele que faz qualquer obra não é imputado o galardão, ou não é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Quer dizer, irmãos, que recebemos a vitória porque Deus está nos devendo. Seria tipo isso, é uma dívida que nós temos com Deus, né? Fazemos a obra e Deus nos galardoa. Então isso é uma dívida que Ele tem conosco, né? Maravilhoso é saber que Deus ainda se sente disso, de se endividar conosco, né? Por isso mesmo que temos que fazer a obra para receber as bênçãos de Deus, irmãos. E para ser abençoado dessa forma, temos que fazer a obra, porque a obra sem a fé é morta. Nós necessitamos falar de Deus, pregar a palavra de Deus. Para isso, irmãos, nós aprendemos que tudo que estamos em busca, tudo que nós queremos, o primeiro é a salvação. As demais coisas Deus vai acrescentar. Então, cuidado, porque tudo que o homem plantar, isso mesmo ele ceifará. Esse é um dos princípios de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes, irmãos, achamos que estamos fazendo certo e estamos fazendo errado. Deus disse lá em Gálatas capítulo 6 e verso 7, não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quer dizer que se o homem semeou contenda, ele vai colher contenda. Se o homem semeou morte, ele vai colher morte. É assim. Essa é uma regra divina de Deus. Esse é um conceito, um preceito de Deus. Então, tome cuidado da maneira que você faz as coisas para Deus, né? Há um salário da injustiça também. Vamos lá ver? 2 Pedro, capítulo 2 e 15. 2 Pedro, capítulo 2 e verso 15 diz assim: Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o prêmio da injustiça. Olha só, 2 Pedro 2,15. Os quais deixaram o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o prêmio da mentira. O que esse versículo nos ensina? Nos ensina que eles escolheram o salário da morte, o salário errado. Então nós sabemos aqui, irmãos, que existe o salário da injustiça, aonde podemos pagar um alto preço. Por quê? Porque achamos que Deus não vai levar em consideração, sendo que Ele leva sim. Então, acredito eu que, infelizmente, as pessoas não sabem, não entendem que Deus, irmãos, Ele é misericordioso, mas Ele também é justiça. E Ele faz a sua justiça nos pagando o devido salário. Não é verdade? E o salário do pecado, que está lá em Romanos 6:23. A pessoa que comete coisas erradas e continua no seu erro, pode sofrer grandes danos, né? Olha só, vamos ler? Romanos, capítulo 6 e verso 23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele tem um salário. E o seu salário se chama morte, meus irmãos. O salário do pecado é a morte. Mas continuando, ele diz: Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aí que maravilha, irmãos. Portanto, o que eu quero passar a vocês agora é que teremos o salário divino. E eu lhes aconselho, fazei a obra de Deus sem interesse, e Ele lhes abençoará. Então, essa mensagem é somente para te despertar a fazer a obra de Deus. Fazei a obra de Deus, sem ficar perguntando, sem ficar questionando, sem ficar olhando, porque fulano não fez, não vou fazer. Aleluias. Cuidado com esse tipo de pensamento, né? Com esse tipo de achar que tá tudo certo, sendo que você está errado. Olha, irmãos, eu acredito que você aprendeu um pouco mais no Cafezinho com Jesus, amém? Eu quero agradecer e me despedir aqui. Deus abençoe a todos.
e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?